Olá, empresário, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Essa é mais uma série de aquecimento para a imersão do Zero à Franquia, um evento online e gratuito, onde eu ajudo empresários a dar os primeiros passos para tornar qualquer negócio franqueável. Então, eu sou Isabel Cardoso e na aula de hoje, seguindo aquela visão de ter um negócio franqueável, enxuto e padrão, vamos falar sobre os processos. Na maioria das aulas que eu tenho apresentado, eu não tenho focado muito na questão técnica, eu tenho falado mais na questão prática do negócio. E assim, vocês já devem ter percebido que a palavra padrão, padronização, é o alicerce ali do franchise, da franquia. Não vamos esquecer que quando nós iniciamos todo esse trabalho nessa parte de tornar o negócio franqueável, a gente pensa que o empresário que está por aqui tem uma unidade piloto onde ele quer tornar escalável, franqueável. Eu tenho características onde enxuto e padrão se repetem, vamos dizer, mas para você manter o padrão ali, além da gente pensar da parte de marketing na área de vendas, a gente tem a questão dos processos. Então, processos e padrão são palavras ali que andam lado a lado, são o alicerce básico de franquia para você ter uma alta franqueabilidade ali do seu negócio. Então, vamos lá. Nós não vamos falar de técnica, eu quero trazer exemplos práticos. Em toda essa minha jornada de 15 anos de experiência em franquias, falando com grandes franqueadoras, grandes franqueados, multifranqueados, investidores, pequenos empresários, microempresários, e que eu trago aquelas palavras também das boas práticas de gestão que o franchising proporciona. Então, o que eu quero trazer nesses 3 exemplos dessas experiências dos processos? Quando você pensa que o seu negócio não tem processo, muitos empresários chegam para mim e falam: nossa, meu negócio não tem processo. E muitas vezes eles se confundem processos com uma questão tecnológica. Eles acham que o processo ele tem muito assim a ver com tecnologia. Eu não tenho processo, eu não tenho tecnologia. Eu vou falar já um pouco mais sobre isso. Eu também vejo muito que as pessoas não têm empatia por quem está executando o processo. Então, se você é aquele empresário que começou da operação, você, vamos dizer assim, aquele funcionário que te substituiu naquele processo, você tem empatia, porque uma vez você já executou. Quando você não executou, é muito legal você entender esse processo, entender exatamente o outro lado, entender quais são os papéis das partes, entender se esse outro lado está executando de maneira eficiente. Eu quero dar um exemplo aqui. Então, nós vemos que na questão de processos, a gente entende a questão de processos, onde os empresários falam que não tem processo porque eles acreditam que são questões tecnológicas. A gente acredita que o processo ele está só na produção e não está na parte administrativa de vendas, e a gente fala muito na questão de você ter empatia por quem está executando. Então, são 3 itens aí que eu vou exemplificar para que você consiga enxergar na sua operação, e às vezes você vai falar que ou já executa ou não, você vai dar aí prioridade para ver se você pode nos próximos dias estar colocando a mão na prática aí e melhorar um pouco do seu negócio, tá bom? Então, por quê? Rever processo nunca é demais, é sempre pensar que você pode otimizar seus resultados, tanto de dinheiro quanto de tempo e principalmente engajamento da equipe, tá? Então, vamos lá. Na primeira situação, onde eu falo que os empresários entendem que ter processo dentro da operação é uma questão tecnológica. Eu me recordo muito de um evento para milhares de redes de franqueadoras, onde hoje o presidente da BF, o Tom, que ele é CEO, proprietário ali do Grupo Trigo, não sei se vocês conhecem a Spoleto, hoje ele comprou a Shining Box, a Dindim. E o que acontece? Ele estava lá numa palestra, após um evento que chama IFA, que é um evento que acontece nos Estados Unidos, e nessa palestra, era um resumo do evento dos Estados Unidos, ele contou as várias experiências que eles tiveram em visitas de empresas, principalmente no setor ali de alimentação, que ele é do setor de alimentação, onde máquinas estavam substituindo ali algumas pessoas na produção, onde, por exemplo, uma hamburgueria tinha aquela máquina que fazia o processo mesmo de produzir mesmo, né, do pedido, que era ali já na questão daquela máquina já de alto atendimento, até a entrega, a distribuição. Ele era um processo totalmente tecnológico, totalmente moderno. E aí eles falaram muito sobre vários itens, na área de sorvete, na área... e o que eu quero lembrar para vocês, que no caso dele, do Tom, ele falou muito da Spoleto. O que ele mencionou ali?
Ele falou: eu tive uma solução muito tecnológica para melhorar um processo do meu negócio, porque acontecia uma situação que a gente conhece lá, a plataforma iFood, que no caso ele mencionou. Nós sabemos que eles têm avaliação dos clientes. E a gente percebeu que os franqueados, porque eles têm uma rede de franquias, a Spoletos é franquia, que alguns franqueados tinham nota baixa no iFood, na avaliação do cliente. E o que acontecia? Ele foi ler algumas avaliações, ele mesmo comentando que ele foi ler, e tinha questão que faltava guardanapo ou talher, tinha questão que o queijo, às vezes, era solicitado, eles falavam que não tinha, então uma reclamação, mas o queijo vinha derretido. Eram questões operacionais, tinha um checklist final, onde na hora que você fechava ali o pedido, aquele funcionário, aquele colaborador não tinha se atentado a alguns itens ali, não queria azeitona, não queria coentro, não tinha atentado àqueles detalhes e realmente a avaliação do iFood diminuía, a gente sabe da importância disso. Pensando nisso, ele brinca muito que qual foi a situação tecnológica. Ele chamou de flyer para ficar mais moderno, mas nada mais é do que um panfleto com checklist dos itens do pedido para quem finalizava a operação na entrega ali do motoqueiro, da onde está fazendo a distribuição da entrega ali do produto. Então, a pessoa era responsável por estar avaliando ou descrevendo e tendo a informação ali, por exemplo, de uma questão operacional de queijo, quando era submetido ali ao cliente. Então, o que eu quero falar para vocês? Nessa situação, que a gente sabia que é um evento totalmente tecnológico, onde realmente mais empresários esperam por uma saída tecnológica, um item que era considerado flyer, checklist aplicado ali para os franqueados, conseguiu aumentar a avaliação e a qualidade, né? Porque você não tendo reclamação, você recebe a questão dessa situação benéfica com seus clientes, que querendo ou não, é uma das mais importantes, é esse respaldo, esse feedback do cliente. Então, o que eu quero alertar para você, muitas das vezes que os empresários me falam que não tem processo, é porque eles querem ou esperam, às vezes, uma questão muito tecnológica, um fluxo, alguma coisa, uma automação, e nem sempre é necessário. Uma outra situação, em contrapartida, não pensando no dia a dia da operação, mas a gente pensando naquilo que eu mencionei, na parte administrativa. Durante muito tempo, eu participei perto de uma empresa onde era uma empresa de serviço na área de estúdio, na área de gravação. E essa empresa ela tinha um processo na área de vendas que era a entrega de orçamento. E o orçamento era dentro de um arquivo, né, no Excel, no Drive, na nuvem ali do Google. E esse arquivo ele tinha muitas células e tinha muita informação, e o processo ali de entrega do orçamento ele acabava demorando pela quantidade de informação e como era aplicado. Pensando nisso, o financeiro já utilizava alguns sistemas e não tinha o conhecimento naquele sistema mesmo. Então, ele já tinha um software ali na parte financeira de compras a pagar, compras a receber. Era uma pessoa muito preocupada com o processo, mas ele não tinha atentado à possibilidade dos orçamentos estarem também sendo implantados ali no sistema. Então, tem muita gente que utiliza sistemas, softwares, no dia a dia, principalmente na questão do atendimento, na parte administrativa, por uma questão contábil. Hoje a gente sabe da acessibilidade financeira que os softwares acabam tendo, então mais empresas de menores portes acabam aderindo e não sabendo da ferramenta do orçamento. Era demorado, era uma coisa assim, e é muito importante o cliente ter um orçamento muito rápido, de maneira com que, né, se sobressaia aos seus concorrentes. Pensando nisso, foi desenvolvido o quê? Um ok ali do sistema que eles utilizavam, onde o orçamento era muito mais prático, muito mais rápido. E uma coisa que não acontecia, erro de digitação. Uma vez que era conferido, analisado, todo o processo de atendimento, desde um contrato até uma nota fiscal, até revisão de informação ali, ele acabou sendo de uma maneira, como eu posso dizer, mais segura até para a própria empresa, para não ter alguma informação aí incoerente. Então, são situações diferentes, em momentos diferentes, mas que podem otimizar tempo e resultado com seus clientes, com seus colaboradores. Uma outra situação também que eu queria lembrar, nessa parte administrativa em relação ao processo,
Eu não sei se acontece isso na sua empresa, mas vai chegando um tempo que a maioria dos empresários que iniciam lá do chão de fábrica que a gente brinca, da parte da operação, e ele começa a ir para uma situação mais estratégica, ela começa a pensar em expansão, pensa em crescer como franquia, muda aquele mindset, né, que deixa de vender o hambúrguer e começa a vender o negócio do hambúrguer. Ele chega a algum momento que vão ter processos que acabam acontecendo automático por uma necessidade de rotina, mas esses processos não foram aplicados por ele. Então, eu me lembro num departamento administrativo onde, vamos dizer, era uma empresa onde tinha alguns serviços e alguns clientes tinham algumas necessidades específicas, onde a equipe precisava realizar algumas locações e começou a acontecer um aumento de número de participantes, aumentou esses itens de compra, onde a gerência, a diretoria, havia necessidade de estar autorizando, porque eram produtos e serviços que começaram a encarecer ali. E dentro de uma análise financeira foi determinado que vamos olhar mais de perto essa política de compras. E não tinha um processo definido. A pessoa de processo foi lá, desenhou todo um processo, mas não era ela que executava. Então, quando ela apresentou aquele processo para a equipe, aconteceu o quê? Falta de engajamento, desmotivação. As pessoas não queriam participar do projeto porque elas não construíram. Eu não quero dizer para que você peça, para que todos possam ajudar a construir, mas tentar entender a empatia de quem está executando é muito interessante. Por quê? Porque realmente, quando não há alinhamento dos papéis das partes, onde que as pessoas precisam estar alinhadas para o que elas estão executando, realmente pode acontecer uma desmotivação e essa quebra de confiança ali da execução. Então, acaba sendo um processo, existe processo, mas ele não foi criado com quem estava executando e isso trazia uma dificuldade para a empresa. Bom, desses dois exemplos que eu acho bacana na questão na parte administrativa, a gente pode aplicar em vários setores, em várias situações. Eu também me recordo em políticas de compras também aplicadas para o setor de alimentação. Então, um detalhe muito importante que impacta muito no tempo, na disposição e principalmente, eu sei que muitos colaboradores às vezes não, né, eles querem mais agilidade do que às vezes está vendo a questão de preço, mas é uma coisa muito importante também para estar aplicando aí no seu negócio. Bom, falando de uma outra situação, indo já para a parte de alimentação e pensando na questão processual. Muitas das vezes eu gosto de dar exemplo de restaurante de self-service ou de restaurantes chineses que passaram aqui por mim, que tem complexidade ali no cardápio. Tem um cardápio muito extenso e que muitas vezes a dificuldade da precificação, eles descobriram ali pelas análises financeiras que a margem estava muito envolvida na bebida e a complexidade na parte de compras e tudo. Mas pensando na questão processual sobre tempo, desperdício de dinheiro e pela uma situação empresário que quer sair da operação e quer ir para a questão estratégica, eu vejo que eles precisam desenhar os seus processos, não só pensando na empatia, mas pensando na supervisão e na possibilidade de ter mais tempo na visão estratégica. Se você tiver a sensação que você não consegue sair do seu negócio por mais de 2 dias, se você não consegue tirar férias, se você não consegue e não acredita que os seus funcionários não funcionam sem a sua presença, tenha certo que realmente esse processo pode estar envolvido, vamos dizer, ele pode não estar sendo aplicado ou ele pode até mesmo não existir. Então, pensando na questão de processos e falando nessa questão do restaurante, sobre a parte de produção. O que eu quero clarear nesse último exemplo para todos os empresários que, lembrando daqueles exemplos sobre tecnologia, sobre o jeito que você vai implantar, lógico que nessa conversa de hoje eu não vou estar desenhando todos os processos, eu estou dando visão, alguns exemplos, mas o que eu quero dizer é que quando você pensa em formatar o seu negócio em franquia, eu já mencionei algumas vezes que a gente tem 3 passos, a análise de franqueabilidade e o segundo é a manualização e a parte burocrática. Mas nesse assunto que a gente está hoje, na questão de processo, os manuais, eles são um fator dentro do processo de formatação
que vai te colaborar para você desenhar esse processo. Então, pensando nesse restaurante, onde a gente vai desenhar um manual. O que acontece dentro de uma rotina de uma empresa? Os manuais podem ser criados por pessoas que não vão executar, ou eles podem estar muito inflados, muito assim, uma linguagem muito complexa, ser muito burocrático. Porque quando a gente pensa em manual, a gente sempre pensa em documentos, em papéis, e isso pode atrapalhar a implantação do seu processo, tá? Eu não digo igual o exemplo na questão da política de compras, que foi rápido, foi um fluxo, foi um organograma de processo, era a dificuldade de quem estava executando. Foi fácil a compreensão, mas a aplicabilidade ali era mais complicada. Então, houve o quê? A equipe rejeitou, vamos dizer, o processo. E acontece. E também foi uma falta de atenção por quem estava criando o processo, que é a falta de empatia. Mas no caso quando você vai criar um manual, eu quero trazer uma clareza aqui para finalizar e colocar uma visão prática desses exemplos e do que você pode colocar no seu negócio. Quando a gente pensa em manuais de uma franqueadora, o que a franqueadora pensa? Eu preciso treinar, ensinar as técnicas de gestão que eu tenho, de operações, vendas e gestão para os meus franqueados. Se eu quero ter filiais, eu preciso ter para os gerentes, para outra operação, porque esse material ele serve para pontos próprios, filiais e para as franquias. Então, esse material de replicar. Pensando nisso, quais são os manuais exigidos que são comuns dentro das grandes e pequenas franqueadoras? São manuais de operação, de vendas e de gestão, que a gente vive falando, e um manual de implantação, tá? Como eu vou estar fazendo esse processo de implantação, o cronograma, porque quando o franqueado paga a taxa de franquia, ele quer inaugurar de maneira rápida e eficiente. Então, ter um cronograma onde alinha a expectativa com esse franqueado é muito interessante. E você como ponto próprio também, porque tem toda aquela questão, se é loja, se tem reforma, não ter surpresas de investimento. Então, seguir a implantação é muito importante. No momento que a gente está pensando em tornar seu negócio franqueável, enxuto e padrão, então, que é o assunto de hoje, a questão de processo, que é o P de padronização, nós temos que entender que dentro desse setor de alimentação, que é o self-service, que a gente vai implantar os manuais de operação, vendas e gestão, a complexidade do seu negócio, ele é mais complicado mesmo, tá passando para o papel. Então, definir como a gente pode definir e ter atitudes para tornar o negócio mais enxuto e menos complexo vai facilitar. Então, o que acontece? Que eu vejo uma rejeição, vamos ver se vocês estão pegando aqui tudo que eu estou querendo dizer, é bastante informação mesmo, mas o que eu queria dizer? Vamos esquecer agora todos os exemplos, vamos imaginar que você tem um restaurante, um self-service, e esse empresário entende que a margem está na bebida, a complexidade ali na política de compras, de atendimento, de fluxo, né, de pagar os fornecedores. Eu já trouxe muitos exemplos quando eu menciono, mas assim, pensa assim, quando nós vamos criar esses 3 manuais dessa operação. É óbvio que quanto mais enxuto o negócio, ele é mais fácil. Tendo uma linguagem mais simples, ele é mais fácil aplicar. Pensando nisso, né? Nós entendemos que a parte de operação, dentro de um dia a dia de rotina desse restaurante self-service, o que é o básico ali? É a cozinha, certo? Esse empresário que não sai da rotina, que não sai do dia a dia, tem uma questão é muito óbvio que esses processos, por mais simples que sejam, eles não estão sendo aplicados da maneira que deveriam. É importante sempre dizer que melhor ter um processo ruim do que não ter um processo, porque um processo ruim a gente pode melhorar. E aí, o que acontece dentro dessa complexidade? A palavra complexa para mim é a que eu não gosto, porque eu gosto de ter um negócio mais enxuto para poder acelerar o crescimento e vender muitas franquias. O que eu falei para essa empresária? Eu falei assim, você não consegue sair por uma questão da produção, da preocupação da sua qualidade com seus clientes. Há uma situação que você está concluindo que é trabalhoso fazer a medição,
desenhar, rabiscar os processos que está na sua cabeça, que você executa. É mais trabalhoso você pensar em desenhar, em parar para desenhar, do que você sair da sua operação. Então, é um pouco contraditório. Então, parar para desenhar de maneira com que você consiga visualizar quais são os manuais necessários. Então, focar na questão de operação primeiro, antes de pensar em todos, para que você consiga sair da operação, sair do negócio. Eu lembro muito de uma franqueada no setor de alimentação, que era de um negócio muito enxuto, que é edição na área de castanhas glaciadas. Eu fiquei muito tempo lá. E vamos desenhar um pouco esse processo de alimentação deles. Tinha as castanhas, tinha a questão de uma panela, que é igual uma pipoqueira, que faz a parte de glaciar os grãos, fazer a parte de torrar, não eram fritos. E aí, essa franqueada, eu lembro que ela me falou uma vez, e ficou muito na minha cabeça, porque como a operação mais enxuta é mais fácil entender. Ela virou para mim e falou assim, que tinha alguns clientes reclamando na questão das castanhas estarem mais murchas, né? E ela começou a perguntar para as vendedoras, acompanhou a operação de perto. Não, foi resolvido. Na hora que ela foi lá, fez um cliente oculto também, que eu acho muito importante, porque ela já tinha uma visão mais estratégica, mas ela viveu toda a operação do negócio, então ela conhecia muito cada detalhe do negócio, sabia da padrão, das medidas. Aí ela foi lá e realmente o produto estava murcho. Então, ela sabia que não era uma reclamação do cliente ganhar alguma vantagem em um produto novo. Ela percebeu mesmo, ela provou, ela acompanhou ele de perto. E o que ela viu na hora? E até óbvio, você vai poder entender que as castanhas, ela tinha um teor, na hora que você mastigava, realmente mais murcho pela questão de hidratação, da quantidade de água. No processo de produção, onde joga-se as castanhas, faz a questão da torragem, e para ter um brilho final, normalmente coloca-se uma dosagem específica de água. E o que ela falou na hora? Ela falou, pessoal, vocês estão colocando essa água a olho. Eu conheço, eu sei, eu sei, é mais ou menos beabá ali, né? Não tem questão emocional ali envolvida, é processo mesmo. É água, castanha, grãos, torrou tanto tempo. Aquele processo bem desenhado, eu sei da facilidade por ser mais enxuto e eu não quero desmerecer a complexidade de um restaurante muito maior. Mas, se você conhece muito o processo, porque você já executou, você na hora sabia o que era, na hora a questão da dosagem da água. E dentro de um restaurante, o proprietário realmente nunca vai conseguir sair da operação se ele não desenhar essa medição. Tem que ser, imagina, se você tiver 10 operações de restaurantes que só você tem exatamente desenhado aquele processo, ele não vai acontecer. Então, quando a gente pensa em processo, não é questões voltando tudo, inovações tecnológicas, vai depender de cada caso, se é na parte administrativa, se é a parte financeira, mas quando a gente pensa qual que é o primeiro passo em desenhar os manuais, eu começaria sempre pela questão operacional, por isso que eu estou trazendo esse exemplo, e acontece muito nessa questão da produção ou até mesmo de serviço. Esse caso não serve só para situações de alimentação, a questão de serviço também acontece. Eu sempre trago exemplos na área de estética e de beleza, que eu acompanhei por muito tempo um processo que nós desenhamos. Quando o cliente, desde o momento que o cliente chegava no WhatsApp, chegava ali no telefone, qual era o jeito que mostrava o cardápio, o que era oferecido. No caso, ele servia saía do commodities, né, de fazer só a mão e o pé, era uma experiência ali como um spa, relaxamento, empoderamento da mulher, o core, assim, eles tinham essas características de marca. E para o cliente sair dali satisfeito, ali como ele teria que sair do espoleto com os itens que ele exigiu, para ele receber a experiência que foi vendida, tem que ter processo. O seu colaborador precisa. Então, muitas das vezes eu via que a empresária estava ali na operação e ela percebia que a colaboradora não fazia o que já havia passado em treinamento, que já estava ali, porque tinha o processo, era desenhado, foi passado em treinamento, e aí não acontecia, e ela estava ali, ela não conseguia. Ela pegava e ia lá no lugar da colaboradora e dava um toque e tal, dava um treinamento. E o que eu percebi também? É complexo também toda essa questão. Cria-se manual, aplica,
E aí você tem a questão da auditoria de estar acompanhando. Nessa auditoria, a gente percebia, eu não sei se a palavra certa agora é auditoria, nessa supervisão de processos, quando você se sente confortável em estar delegando e estar ali na rotina ainda supervisionando, quando não acontece, é porque a gente fala que o working flow, o processo não ficou ainda na cabeça da funcionária. Isso não é falta de atenção, às vezes também depende de tempo ou de aprimoramento realmente de treinamento. O treinamento, além dos manuais, como a gente falou muito em documento, o manual, ele realmente, normalmente, para ele ficar documentado, ele precisa de papel, nem sempre de textos com índices compridos. Ele pode ser fluxo, pode ser checklist, mas tem que ser prático, tem que funcionar para esse working flow, para que na cabeça da funcionária ela execute o processo como se fosse a proprietária. Isso realmente são vários desafios, são vários exemplos, que não sei se você passou por um deles. Espero que eu tenha sido clara, que eu tenha trazido um pouco da vivência. São muitos exemplos. Eu acho que a parte de processo é quando você define que o primeiro passo de formatação é análise de franqueabilidade e depois você passa para a parte de manualização e entra nessa questão de processo, de pensar que vai criar treinamentos. Se você tem que também estar curtindo a jornada, né? Você tem que estar fazendo aquilo com prazer, pensando em melhorias e não aquilo como dor de cabeça, como algo. Então não se comprometa a pensar em melhorar seus processos, pensando que aquilo é um peso. Vai te deixar mais leve, vai trazer benefícios para sua empresa. Enfim, então voltando na parte lá do começo, onde processo vai te trazer padrão, padrão vai te trazer facilidade para tornar o seu negócio mais franqueável. E esse foi mais um episódio dessa série de aquecimento para imersão do zero à franquia, onde eu ajudo empresários a tornar qualquer negócio franqueável em 90 dias. E se você se interessou por esse conteúdo, não é nem 1% dessa imersão do zero à franquia. Então, finalizo esse aquecimento. Fechou?